Boa noite a todos. O som tá bom? Tá bom. Mais uma vez aqui, obrigada, muita gratidão. Gosto muito de poder vir compartilhar um pouquinho do que eu estudo, do que eu acho necessário para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre aquela máxima: conhece-te a ti mesmo. Essa frase ficou famosa na filosofia grega, atribuída a Sócrates. E o Espiritismo a retrata com grande profundidade. No Livro dos Espíritos, de Kardec, quando ele pergunta para os espíritos qual o meio mais eficaz de melhorar nessa vida e resistir ao mal, e a resposta é direta. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento, ele não é apenas uma proposta filosófica. Ele é um caminho espiritual para a transformação moral. O autoconhecimento, na perspectiva espiritual, especialmente nas correntes do espiritismo, ele transcende o campo meramente filosófico e psicológico. Ele não se limita a entender quem sou, mas ele implica em transformar quem sou. Na filosofia clássica, o conhece-te a ti mesmo, ele já era visto como um grande convite à reflexão racional. E no campo espiritual, ele acaba ganhando uma dimensão bem mais profunda. Não basta conhecer as virtudes e imperfeições, é necessário agir sobre elas. O autoconhecimento espiritual envolve identificar tendências íntimas, as nossas tendências lá no fundo, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, os medos. Reconhecer os padrões repetitivos do nosso comportamento. O que mais eu faço de repetitivo que acaba atravancando a minha evolução de uma certa forma. Compreender as próprias emoções e as reações, como que a gente reage a determinadas situações, né? E assumir as responsabilidades morais sobre elas, sobre as nossas próprias escolhas. E o foco aqui não é a análise apenas, mas a reforma íntima. E aí, como espíritos imortais, se quisermos evoluir, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. E essa tarefa não é fácil, ninguém gosta de olhar no espelho e apontar o dedo para si mesmo e falar: eu erro aqui, eu erro ali. Exige muita coragem, exige muita humildade e, acima de tudo, exige muita sinceridade da própria consciência. Sobre nós, né? Sobre o eu. O que significa o eu? O eu é como nós nos enxergamos, é a representação do que nós somos, é a nossa identidade, a nossa capacidade de autonomia e escolha. É o agente de transformação, é a mudança, a repaginação da nossa própria história. O futuro depende das atitudes do eu no presente. O eu não é só um realizador de tarefas. O eu tem consciência de que ele é o piloto da vida humana. Ele é muito mais do que emoções e diagnósticos. Ele representa a nossa essência e a nossa identidade. Devemos nutrir nosso eu para enfrentar as adversidades. E como a gente faz isso? Conhecendo a nós mesmos. Essa é uma frase do Dr. Augusto Cury. Gosto muito dele, das palestras dele, são muito edificantes. Eu recomendo. E aí, na internet tem muita coisa boa dele. E o que significa o conhece-te a ti mesmo? Quando a gente ouve essa frase, a gente fala assim: mas eu já me conheço. Será que a gente realmente nos conhecemos? A gente
sabe nossos gostos, nossas preferências, as nossas opiniões, a gente sabe o que agrada, o que desagrada. Mas isso não é um autoconhecimento profundo. E aí, quando a gente entra na área espiritual, esse reconhecer, se reconhecer, a gente vai começar a ver as nossas virtudes, as nossas fragilidades, as nossas tendências morais, os nossos sentimentos mais ocultos, as nossas imperfeições. O autoconhecimento é espelho da alma. Por isso que requer muita coragem, né? De se olhar profundamente. E muitas vezes a gente evita, a gente foge, porque a gente acaba ignorando e aí segue a vida, né? Vamos dizer assim. E quantas vezes nós justificamos as nossas atitudes? Aí vem aquela, dizemos para nós mesmos, eu fui grosseiro porque eu estava cansado. Aí, quando a gente tece uma crítica, é porque eu estava falando a verdade. Aí dizemos que somos impacientes, muitas vezes, né? As pessoas provocam. Mas o autoconhecimento verdadeiro, ele não procura justificativa. Ele procura a verdade interior. E no Espiritismo, ele nos ensina que essa análise é essencial para a nossa evolução, porque a gente está aqui, a gente já tem plena consciência de que a gente precisa evoluir, que a gente está aqui não é só para ver a banda passar, a gente está aqui porque a gente quer evoluir. Por isso que no Espiritismo prega-se tanto essa parte da evolução de cada um. Quando se diz que o autoconhecimento é um caminho de transformação moral, isso significa que ele conduz a uma mudança real de caráter. Não é um processo imediato, é um processo progressivo. Ele passa por 3 movimentos fundamentais: a consciência, a aceitação lúcida e o esforço contínuo da melhoria. Para a consciência, é perceber quem realmente a gente é com nós mesmos, sem máscaras, sem justificativa. Na parte da aceitação, é não negar as próprias imperfeições, mas também não se condenar. É compreender que somos um espírito em evolução. E quando a gente fala do esforço contínuo para essa melhoria, a gente tem que substituir gradualmente o orgulho por humildade, o egoísmo por empatia, a impaciência por tolerância, o julgamento por compreensão. E esse processo é um processo de reforma moral. Somos um espírito imortal, em processo de aperfeiçoamento. Cada existência é uma oportunidade de aprendizado. Mas como melhorar, se não sabemos o que melhorar? Imagina um médico tentando tratar uma doença que não tem diagnóstico. Da mesma forma, sem o autoconhecimento, não existe reforma íntima, não dá para fazer uma reforma íntima se você não se conhecer. E essa transformação, ela pode começar com uma pergunta muito simples: quem sou eu espiritualmente? Eu sou paciente? Eu sou orgulhoso? Eu sou generoso? Eu sou intolerante? Eu sou egoísta? Todos nós temos um pouco de cada, né? Todos nós. E sem essa reflexão, a gente pode passar anos frequentando casa espírita, igreja, seja lá onde for, onde se sentir melhor, estudando, vindo palestra, mas sem uma mudança real. O autoconhecimento é uma porta de entrada para a reforma íntima. E dentro da visão espiritualista, o autoconhecimento ganha uma profundidade ainda maior, que considera a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito,
e a pluralidade das existências. Então, isso significa que as nossas dificuldades atuais, ela tem raízes muito profundas, ela não é de agora. A gente carrega isso ao longo das existências. Mas os nossos desafios diários, momentâneos, por todo momento, né, a gente está sendo desafiado, são grandes oportunidades educativas. E as nossas relações entre família, entre amigos, amigos de trabalho, que muitas vezes a gente encontra entraves ali, problema, é um grande campo de aprendizado. E aí, com tudo isso, a gente faz a pergunta: por que eu reajo assim? O que eu preciso aprender com isso? Quando a gente se depara numa situação complicada, com um familiar, seja lá onde for, até mesmo na fila do banco, na fila da farmácia, a gente às vezes encontra uma pessoa difícil ali, uma pessoa que vem reclamar da vida. O que eu posso aprender com isso? É sempre uma oportunidade de aprendizado. E como que eu posso me tornar melhor diante de uma situação dessa? O que eu posso fazer para ser melhor? Conhecer a si mesmo é difícil, porque a gente enfrenta grandes obstáculos. Entre eles, o orgulho e o egoísmo. O orgulho nos impede de reconhecer os erros, porque a gente prefere pensar que a gente está certo, né? E quem acredita que é perfeito, não evolui, simplesmente não evolui. E não existe ninguém perfeito, ninguém é perfeito. E o egoísmo faz com que a gente coloque os nossos interesses acima de qualquer coisa, dos outros. E muitas vezes a gente não percebe isso. E aí é onde está a grande cilada, que a gente está sendo egoísta, mas não está vendo. Porque muitas vezes o outro está vendo, às vezes a pessoa vem falar alguma coisa e você ainda acha ruim com ela. Ela está te fazendo um grande favor e você está achando ruim com ela. Então, fica difícil, né? Como que vai evoluir desse jeito? E a ilusão sobre nós mesmos, né? A gente cria uma imagem ideal sobre quem somos. Ainda mais hoje, né? Com tanta rede social fazendo propaganda positiva, né? Que todo mundo é perfeito. Imagina a cilada, né? Aí achamos que nós somos pacientes, nós somos bondosos, equilibrados, muito mais do que realmente a gente é. E Kardec, ele recomenda um exercício bem simples, mas muito profundo. Analisar diariamente nossas ações. Autoconhecimento não é introspecção passiva. Achar que autoconhecimento é apenas refletir, pensar ou analisar nos sentimentos é um equívoco. Na realidade, exige autoobservação constante, vigilância das atitudes, coerência entre pensamento, sentimento e ação. Sem prática, ele se torna apenas teoria. O autoconhecimento, ele pode ser desconfortável, com certeza ele é desconfortável, porque ele nos coloca diante aspectos que preferimos evitar, a gente foge. E é justamente isso que torna transformador. Ele liberta, por quê? Reduz as ilusões sobre si mesmo, diminui os conflitos internos, melhora as relações com os outros e fortalece a nossa paz interior. E o que devemos perguntar para nós mesmos? E que tá, né? Fiz o bem hoje? O que eu fiz de bom hoje para alguém, para o próximo? Essa pergunta, ela desloca do foco. Não fiz o mal. Para agir positivamente no bem. E fazer o bem não se resume a grandes gestos. Ele se manifesta em atitudes bem simples. Uma palavra de incentivo, um gesto de paciência,
um auxílio discreto, um silêncio oportuno para evitar um conflito, né? Não fala nada, deixa passar. E o ponto central aqui é: eu fui agente ativo de algo positivo na vida de alguém? E uma reflexão um pouco mais profunda. Eu fiz o bem de forma espontânea ou só quando me convidam? O meu bem foi desinteressado ou carregado de expectativa? Reconhecimento, retorno, eu fiz, será que fulano viu, será que fulano percebeu? E o autoconhecimento revela que o verdadeiro bem é aquele que nasce da intenção sincera. Você realmente quis fazer aquilo do fundo do seu coração e não pela aparência, para dizer que está fazendo, para dizer que fez. A gente sempre vê por aí, quando ocorre alguma tragédia. Certa vez eu tive um conhecimento entre os conhecidos nossos. Ele ajudou acho que no Rio Grande do Sul, e ele queria pôr no jornal. A empresa tal colaborou para os desabrigados. Isso não existe. Aqui a mão direita dá, a esquerda não tem que saber. Outra questão muito importante é: feri alguém com as minhas palavras? Eu fui rude? Porque a palavra é um dos instrumentos mais poderosos. Ela constrói ou destrói. E essa pergunta, ela exige muita sensibilidade, porque ela traz o que não percebemos no impacto que dizemos. Justificamos agressividade com sinceridade. Eu falo mesmo, eu sou assim. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Usamos o humor para disfarçar críticas, julgamentos, as piadinhas, né? As piadinhas desagradáveis. E como tem? E aí uma outra reflexão que cabe é: a minha fala foi necessária ou foi só reativa? Eu respondi ali na base da emoção, da cacetada, da ironia. Houve ironia, impaciência ou dureza desnecessária? O que houve ali naquele momento? Será que a gente consegue refletir nisso? Não no calor do momento, em um determinado momento? Não é fácil, né? Mas será que a gente consegue? A gente tem que começar a tentar. Ouvir antes de falar. Eu ouvi antes de eu falar? Ou eu apenas quis impor meu ponto de vista? Isso se tem muito na internet, né? As brigas infindáveis na internet, que a gente entra, vê uma notícia e aí já quer falar, quer rebater, debater. E eu gosto muito de ouvir as palestras, podcasts da doutora Ana Beatriz Barbosa, outro conteúdo muito interessante também que eu recomendo, vale muito a pena. Ela tem canal no YouTube, ela tem programas de podcast muito bom. E ela disse uma vez do que eu vi, que ela disse que ela não entra na rede de ninguém para falar nada para ninguém, porque aquilo não é problema dela e ela não tem esse direito. Eu comecei a pensar sobre isso. É muito interessante, porque por que você vai se meter num vespeiro que não é seu, não te pertence, não vai acrescentar em nada, vai acalorar, vai gerar aquele sentimento horrível e vai ficar por isso mesmo. Então a melhor coisa, deixa passar, ou então nem veja, que é o melhor a ser feito ultimamente, né? Aí outra pergunta que é: fui intolerante? A intolerância, ela é sutil. Ela nem sempre aparece como um conflito aberto, mas ela vem na impaciência com o ritmo do outro, num julgamento silencioso, rigidez diante de opiniões diferentes, falta de empatia com as limitações alheias.
E aí essa pergunta, ela convida a gente a observar o seguinte: como que eu reajo ao diferente? Eu tenho necessidade de estar sempre certo? Eu consigo respeitar sem concordar? E uma outra reflexão: a intolerância, muitas vezes, ela nasce de um orgulho disfarçado, na dificuldade de aceitar que o outro está em um momento evolutivo diferente do nosso. A gente nunca está no mesmo tempo que o outro. E aí, mais uma pergunta: eu poderia ter agido melhor? Sempre podemos estar sempre melhores, né? Essa pergunta é muito abrangente, porque ela não busca culpa, mas ela busca a consciência de uma melhoria contínua. E o exercício dessa pergunta é revisitar o nosso dia com lucidez. Em quais situações eu reagi automaticamente? Onde que faltou paciência? Onde que faltou equilíbrio, compreensão com o outro? O que eu faria diferente se eu tivesse essa oportunidade de novo? Essa lista da intolerância, se a gente parar para analisar a fundo, a gente pratica todos esses itens, todos, o tempo todo. Então é muito importante a gente conseguir refletir sobre isso. Não se trata de ser perfeito. A gente, vamos começar a rever essas questões. Não é sobre isso, mas é sobre como ser melhor que ontem. Hoje eu estou sendo melhor que ontem. Isso é um verdadeiro exame de consciência. E essas 4 perguntas, elas formam esse ciclo, um ciclo completo do autoconhecimento. Ação: eu fiz bem. Relação: eu feri alguém? Na postura interna, eu fui intolerante? E na evolução, eu poderia ter sido melhor? Se essas questões, se a gente conseguir praticar elas diariamente, elas desenvolvem a consciência ética, elas refinam emoções e atitudes, fortalecem a responsabilidade pessoal e impulsionam a reforma íntima. Vou tomar uma aguinha porque a voz está... E esse tipo de autoanálise não deve gerar culpa. Nós não estamos falando aqui de se culpar, mas de clareza, de direção. E o objetivo não é julgar com dureza, mas reconhecer, ajustar, seguir em frente, mas com consciência. Quando essas perguntas se tornam um hábito na nossa vida, o autoconhecimento deixa de ser teoria e ele passa a ser um exercício vivo de transformação moral diária. E o método sugerido pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos, ele sugere que no final de cada dia façamos uma reflexão sobre as nossas atitudes. Perguntemos a nós mesmos: se eu morrer hoje, minha consciência estará tranquila? Eu fiz a alguém aquilo que eu não gostaria que me fizessem? Eu aproveitei as oportunidades de fazer bem? Essa reflexão, ela é como uma limpeza da alma. Ela ajuda a gente a perceber os hábitos negativos, os pensamentos repetitivos, os comportamentos que precisam ser transformados. E com o tempo, nós começamos a perceber as nossas tendências espirituais. E aí podemos trabalhar nelas. Jesus foi o maior psicólogo da alma humana. Ele sabia que a transformação verdadeira começa dentro de nós. E ele ensinou: tirai primeiro a trave do vosso olho antes de olhar o ergueiro
no olho do vosso irmão. Essa frase fala diretamente sobre autoconhecimento. Jesus já nos ensinava. E é muito fácil, né, a gente enxergar o defeito nos outros. Difícil reconhecer os nossos. Né? Raramente nós percebemos isso em nós mesmos. O autoconhecimento nos torna mais humildes e mais compreensivos. Quando entendemos nossas próprias imperfeições, passamos a julgar menos e compreender mais. Os frutos do autoconhecimento, nós temos a paz interior, que é um dos primeiros frutos, é a diminuição do conflito interno. Ao se conhecer melhor, a pessoa entende as suas emoções, reconhece seus gatilhos, evita reações impulsivas. Isso reduz a ansiedade e a inquietação. Olha para onde vai, né? Gerando um estado de maior equilíbrio. Isso não é a ausência de problemas, mas é a capacidade de a gente enfrentá-los com mais serenidade. A humildade verdadeira que o autoconhecimento traz revela tanto virtudes quanto as imperfeições. Esse contato com a própria realidade dissolve ilusões de superioridade. A pessoa, ela passa a reconhecer os seus limites, a aceitar que ela ainda está em um processo de aprendizado. Ela passa a respeitar o caminho do outro. E essa humildade não é inferioridade, mas ela é uma consciência equilibrada de nós mesmos. E a melhoria nas relações, né? Porque quando alguém se compreende melhor, ela passa a compreender melhor os outros. Vem a empatia, né? Vem a empatia, vem menos julgamento, vem a maior capacidade de diálogo e os conflitos diminuem. Porque não tem mais reatividade, né? Tem escuta. E o autoconhecimento, ele transforma os relacionamentos, porque ele transforma a forma como nos posicionamos neles. O autocontrole emocional é identificar os padrões internos que a gente carrega, né? Para a pessoa deixa de ser dominada por eles. Aí ela passa a pensar antes de reagir, a lidar melhor com as frustrações, a administrar emoções intensas. Isso não significa que ela não está sentindo, não é isso. Mas ela deixa de ser, não é mais conduzida por aquelas questões, né? E pelo que ela sente. Então ela começa a administrar melhor esses sentimentos. O sentido do propósito e do autoconhecimento, ele amplia a percepção sobre a nossa própria existência. E a pessoa passa a refletir. O que estou fazendo da minha vida? Quem nunca se perguntou, né? Por que eu estou aqui? O que eu estou vivendo está valendo a pena? O que eu estou fazendo está valendo a pena? Quais valores guiam as minhas escolhas? Estou vivendo de forma coerente com aquilo que eu acredito? E aí surge então um senso maior de direção, não apenas material, mas moral e espiritual, que é o que importa, né? A responsabilidade de cada um, responsabilidade pessoal. Abandonar a postura de vítima. Isso é muito sério. Ao se conhecer, a pessoa entende que as suas escolhas têm consequências, as suas reações são de sua responsabilidade. A sua evolução depende do seu próprio esforço. E isso gera autonomia e maturidade. Ela deixa de ser vítima. Ai, porque aconteceu isso. Ai, aquele sempre coitadinho de mim, né? Ele passa a deixar de existir. E essa capacidade de transformação talvez seja o maior fruto, seja a possibilidade real de mudar. Sem autoconhecimento, repetimos padrões. Com ele, o autoconhecimento, passamos a enxergar esses padrões.
e, portanto, a gente pode transformá-los. E a pessoa deixa de viver no automático e passa a viver com consciência. Os frutos do autoconhecimento não são externos. Eles se manifestam no interior e transbordam para a vida prática. Aí vem viver em paz, viver mais em paz, com mais equilíbrio, melhora nas relações, maior consciência moral, crescimento espiritual. O autoconhecimento é uma semente. Se cultivado com disciplina, sinceridade, constância, ele inevitavelmente produz frutos. Tem que começar, tem que conseguir fazer, tem que tentar. Tem que tornar o ser humano mais consciente, mais ético, mais alinhado com o bem. E no fim, conhecer a si mesmo é o caminho para tornar-se alguém melhor, de dentro para fora. É uma jornada que dura para a vida toda. Não se trata de buscar a perfeição imediata, mas de melhorar um pouco a cada dia. Lembrando que somos seres eternos, que a gente sabe-se lá quantos milênios a gente tem no nosso espírito. E essas transformações a gente vai carregar para a eternidade. Hoje, mais paciente do que ontem, mais compreensivo do que ontem, mais caridoso do que ontem. E o Espiritismo nos convida a essa caminhada interior. Quando nos transformamos por dentro, o mundo ao nosso redor também começa a mudar. É inevitável. É inevitável, porque tudo isso reflete, as pessoas percebem, você passa a conviver melhor, seja lá com quem for dentro da sua casa, no seu trabalho. A empatia vem. E aí, então, que possamos aceitar esse convite da transformação. Olhar para dentro de nós mesmos com sinceridade. Reconhecer as nossas imperfeições sem desânimo. Encarar de frente. Olha, eu preciso mudar aqui, aqui, aqui. Então tá, hoje a gente tenta dessa forma. Amanhã a gente tenta de novo. E fazendo aquelas perguntas. Hoje eu fui melhor que ontem? E assim segue. Trabalhar dia após dia pela nossa transformação moral. Os espíritos nos ensinam que o verdadeiro progresso do espírito começa quando ele passa a reconhecer a si mesmo. Eu trouxe aqui uma oração feita hoje. Oração é uma oração espírita para o autoconhecimento, inspirada no Evangelho. Vamos elevar os nossos pensamentos para que a gente possa absorver essa prece. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, nesse momento de recolhimento, peço forças para olhar para dentro de mim mesmo. Iluminai a minha mente para que eu possa enxergar, sem máscaras, as minhas virtudes e as minhas imperfeições. Dai-me coragem de reconhecer as minhas falhas, para não me condenar, mas para me melhorar. Ajuda-me a compreender a causa das minhas reações, a controlar as minhas emoções e transformar o orgulho em humildade. Que eu consiga, com a tua ajuda e a dos bons espíritos, realizar a minha reforma íntima, planejando hoje o bem que eu quero colher amanhã. Que a prece me traga o equilíbrio necessário para viver o autoconhecimento com serenidade e amor. Que assim seja.